É eu viver uma vida prudente, santa, justa, porque isso é uma maneira de eu crer que é só por este caminho que eu serei salvo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então eu quero dar o primeiro exemplo para você de temor hoje, bem rápido. Um homem que temeu a Deus chamado Eliseu, que está em 2 Reis, no capítulo 5, verso 15 e 16. Quando Naamã quis dar para ele presentes, ouro, prata, porque Naamã, oficial do rei da Síria, famoso, um grande general, ao ser curado da lepra, ele quer dar uma oferta ao profeta. Ele estava cumprindo a palavra de Deus, embora ele não fazia pela palavra, ele fazia porque ele tinha tanta vontade de sair daquela vergonha da lepra, que ele daria qualquer coisa para ser curado. Mas nós sabemos que em 1 Samuel capítulo 9 vai nos ensinar o servo de Saul que não pode chegar diante de um profeta de mãos vazias, tem que chegar com um profeta para pedir uma oração. Era assim na Bíblia Sagrada. Hoje muitos até abusam disso e por isso que estamos cheios de charlatão, mas na Bíblia é assim. Honra os profetas e será honrado, vai receber o galardão dele. Aí Jesus vai dizer isso em Mateus 10, 41. Receber um profeta na qualidade de profeta, quer dizer, eu recebo o profeta com honra na minha casa. Eu recebo o profeta com honra no meu celular, reverência. Não é adoração, não, reverência, respeito. Quer fazer pergunta, quer confrontar, mas vai com respeito, vai na Bíblia, porque senão tu apanha. Não é do profeta, não é de Deus. Então, quando Naamã quis dar para ele todo aquele dinheiro, ele disse, o dinheiro fique contigo, eu não vou receber nada. Temor a Deus. Por quê? A humildade. Não fui eu que te curei, foi Deus que te curou. Por isso que eu não te coloquei a mão sobre ti e mandei que tu mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. Se eu receber de você, você deixa de dever a Deus. Você acha que já pagou o quites, já está quites com o Senhor, o que me usa. Não. Você veio até a mim, mas foi o Senhor que o trouxe. E a unção que está em mim, porque esta palavra que te mandei, entrar nesse rio e mergulhar, foi uma profecia que eu te dei pelo Espírito Santo, que disse aos meus ouvidos, mandei ele mergulhar 7 vezes. Você obedeceu, você foi curado. A glória do Senhor. Temor a Deus. Não tocar naquilo que não te pertence. Esse temor não me deixa tocar no dízimo e da oferta que é de Deus, que não me pertence. Não me faz administrar o que não é meu. Não me faz receber glória que não é minha. Não me faz me intitular melhor do que você pela posição que eu tenho, ou o meu chamado espiritual a fazer eu melhor do que você, não. Temor a Deus. Se a minha oração te alcança, se a minha oração tem sido benéfica para a sua vida, a glória é dele. Então, isso é muito importante quando nós entendemos isso. É muito importante quando você entende isso. O segundo pilar é o pilar da sabedoria. Eu quero usar Atos capítulo 6, versículo 3 adiante. Aliás, só o versículo 3 já está bom. Quando Pedro disse, olha, para que vocês possam dividir as ofertas que têm chegado, os mantimentos, para abençoar as viúvas, os pobres, os necessitados, escolha dentre vós 7 homens. Esses homens têm que ser cheios do Espírito Santo, esses homens têm que ter boa reputação, quer dizer, ter bom caráter, humildade, ser honestos, diante da sociedade, não ter nada contra eles, mas serem cheios da sabedoria. Então, era para lidar com a área administrativa financeira, a contabilidade das ofertas que chegavam e os dízimos ao pé dos apóstolos. Então, por que você precisa da sabedoria da sua vida? Para fazer escolhas, tomar decisões. E na sua vida profissional, a sua vida vocacional, não basta ser só cheio do Espírito Santo, não basta ter boa reputação, você precisa ter sabedoria para saber lidar e administrar. Por isso que Pedro diz, tem que ter o Espírito Santo, tem que ser boa reputação, mas cheio de sabedoria para saber lidar, administrar os bens que Deus virá chegar ao nosso ministério. Então você precisa de sabedoria. Você precisa. Você vai administrar bem a sua vida, o seu salário, não importa quanto é. Ele vai durar, ele vai se multiplicar na sua mão, porque o Espírito do Senhor te dará essa sabedoria, porque você está buscando ela. Então nós estamos pedindo essa semana toda e vamos pedir. E o terceiro pilar é do exemplo de Ruth, capítulo 1, verso 16. O exemplo do pilar do amor. Um amor habita, viajou quilômetros a pé.
por um lugar desconhecido, um lugar em que todos odiavam os moabitas. E ela disse para Ruth, quando Ruth disse, olha, meus filhos já morreram, vocês ficaram viúvas, são novas, bonitas, fique aí na terra de vocês, junto aos seus pais, aos seus familiares, porque eu, Noemi, perdi o meu marido aqui, meus filhos morreram, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para Jerusalém, vou voltar para Samaria, porque lá é o meu povo, quero terminar os meus dias lá. Já estava velhinha. A outra, uma das noras, disse, pois bem, chorou muito, mas entendeu que ela não podia parar a vida dela por causa de Noemi. Então ela volta, porque vai se casar de novo. Mas Ruth não. Ela diz assim, olha, não insista comigo para te deixar, Noemi, porque aonde tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. Se você dormir numa rede, numa esteira, no meio do mato, aonde for, eu dormirei aonde tu dormir. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Que amor é esse? Uma mulher que ia para a terra de pessoas que odiavam eles, os moabitas, uma terra desconhecida, uma sogra pobre, miserável, que nada tinha para oferecer, e ela vai por amor, para não abandonar uma viúva. Que coisa linda, que missionária linda. E vai ser ela que vai casar com Boaz, o homem mais rico daquela região. Que maravilha, como que Deus prepara, como Deus nos abençoa quando nós o buscamos sem interesse, quando nós amamos o próximo sem querer troco, sem querer volta. Tem gente assim. Eu dou até o meu exemplo e pode chocar muitas pessoas o que eu vou dizer agora, mas não me importa, eu tenho que falar a verdade. Todo mundo sabe que eu sou divorciado, eu não tenho esposa. Não é porque eu não quero, lógico que eu quero. Mas uma mulher que Deus confirme que ela é a mulher que Deus tem para mim. E só eu e a Alissa sabemos o sinal. Só eu e a Alissa, mais ninguém. Assim como a boca dela é um túmulo, a minha também. Então, é um sinal tão simples, mas nunca apareceu. E quantas vezes que errei, por estupidez minha. Porque eu não culpo terceiros. Estupidez minha. Se tiver algo contra mim, culpe a mim. Porque eu fiz um voto a Deus. Mas eu lembro ao longo desses anos todos. São muitos anos de divorciado, sozinho. Mas graças a Deus. Preguei na escola bíblica da Assembleia de Deus, de mais de 100 mil pastores, onde escolhe 20, eu fui um dos pregadores. Não paguei para pregar. O prefaciador do meu livro é o presidente da Convenção Geral do país. O segundo prefaciador é o presidente de ética do Conselho de Ética da CPAD, a maior casa publicadora, a maior editora da América Latina. Porque todos me consideram, não só pela reputação, mas pela Bíblia, dito pelo próprio presidente da convenção. O Senhor, Deus, te deu muita Bíblia. Digo isso com muita humildade. Então deixa eu lhe dizer, ao longo desses anos, muitas mulheres tentaram e passaram. Elas foram boas enquanto havia oportunidade de que pudesse fazer uma aliança comigo e ser esposa e marido. Não teria nada errado se elas continuassem as mesmas pessoas depois que Deus diz para mim, adiga lá. Todas, sem nenhuma exclusão, todas, sem nenhuma exclusão, nunca mais foram a mesma. Já sumiram. E se tem alguma ventilando por aí, não é a mesma. Amar sem troca. Ame primeiro. Se você é solteira, solteiro, serve para você. Ame primeiro. Por amor a Cristo. Porque se a pessoa não corresponder ao amor que tu deseja, você vai viver Romanos 13:8. Não deva a ninguém nada, a não ser o amor. Ame, como fez a tremenda da Ruth. E foi ela que casou com Boaz. Deus honrou. E ela foi a mãe de Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Davi, a linhagem de Cristo. Que louvado seja Deus. Aleluia. E o último pilar. O pilar, a fé da salvação. Fé da salvação, eu vou usar um homem chamado Simeão, Lucas 2, verso 21 a 35. Desculpa, verso 25 a 31. Lucas 2, 25 a 31.
Simeão está no templo há anos, o velho. E quando Maria chega com José, com o menino, no 8º dia, para apresentar ao Senhor, 8º dia, ele olha para o menino e diz: Senhor, já pode levar o teu servo. Agora, o Senhor já pode me levar. Já posso morrer, porque eu acabo de ver a minha salvação, a salvação prometida para Israel. Fé da salvação. Quando encontra com Jesus, nada mais interessa. Quando tem encontro com Jesus, não tenho medo da coronavírus, eu não tenho medo do câncer, eu não tenho medo de guerra, eu não tenho medo dos islâmicos na Índia, eu não tenho medo dos hinduístas, eu não tenho medo daqueles que me afrontam, porque eu já encontrei com Jesus. Então a hora que o Senhor quiser me levar, eu já quero estar pronto. Então é dizer como Simeão: pode me levar. Quando você acha que tem que ficar no mundo, porque ainda tem que comprar sua casa e criar os seus filhos, é porque você ainda não teve um encontro real com Jesus. Porque mesmo que você tenha recém-casado como a minha filha, tem que estar sempre pronta para subir ao céu. Não é para criar filho. Se Deus der a oportunidade de criar filho e ter filho, aleluia, glória a Deus, que privilégio ser vovô. Mas quando a gente tem um encontro real com Deus, nós estamos igual Simeão. Pode me levar. Então os meus sonhos passam a ser plano B. Não faz falta. Nada na minha vida importa mais do que Deus me garantir a salvação. Que esta palavra tenha abençoado a sua vida e tenha alimentado e feito você crescer no Senhor. Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eis aqui a nossa vida, eis aqui em oração diante do Senhor e o teu povo, suplicando ao Senhor, meu Deus, que nós tenhamos nesta madrugada de domingo, solidificado em nossa vida, os pilares, meu Deus, do temor, da sabedoria, do amor e da fé da salvação. Sejamos, meu Deus, pessoas constantes na fé, constantes na busca do Senhor. Que nós sejamos, meu Deus, fiel ao Senhor, até na hora da nossa podridão, das nossas falhas, tenhamos vergonha na cara para pedir perdão e lutar para vencer os pecados, as falhas, os erros, em qualquer esfera, do pecadinho mais pequeno ou aquele que sabemos que não está bom, que é feio, que é indecoroso, seja por palavras, seja pelo corpo, fora do corpo, por pensamento, sentimento, emoções, conscientes ou inconscientes, que nós tenhamos o caráter para lembrar que nós temos orado pela fé da salvação. Queremos ser sábios para fazer boas escolhas e assim tomarmos decisões com convicção. Queremos, meu Deus, ser pessoas que amam como Ruth, sem troca, sem saber para onde vamos. Por isso eu agradeço por toda a obra que esse ministério, o Senhor nos tem conduzido a fazer por essas nações. Não temos parentes nessas nações, nem conhecemos a maioria deles, mas agradeço ao Senhor. Ruth deixou tudo, deixou o pai, deixou a mãe, deixou a sua origem, a sua terra natal e nunca mais voltou, por causa de um amor a uma velhinha, a uma idosa, sem nada para garantir para ela. Ela nem sabia direito Deus, mas ela via tanto caráter e tanta necessidade de Ruth de Noemi ser amada por tudo que perdeu, que ela disse: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde tu dormir, eu durmo. Aonde tu fores, eu vou. Que coisa linda, Deus. Que nós tenhamos esse amor em nossa vida pelo próximo de verdade. Mesmo que as pessoas que nós queríamos ao nosso lado não possam estar, que nós continuemos a amá-las de verdade, estendendo as mãos. E eu louvo a Deus porque eu estendo as mãos para a mãe da minha filha, uma pessoa abençoada, estendo a mão, oro por ela, jejuo por ela e quero o bem dela.
e a trato com carinho. Falo as verdades quando é preciso. Porque não importa se não continuamos uma vida porque casamos fora da tua presença. A culpa não é dela. Quem sabe poderia dizer que a culpa não é minha. Mas se não fosse minha e não é dela, de quem foi? Eu não vou culpar o Satanás. Ele só teve êxito porque eu fui o culpado. Porque dizer que ela foi culpada quando ela não está presente para se defender, é melhor eu dizer que a culpa é minha. Mas graças a Deus ela me chama de pastor. Me trata como pastor. Então eu abençoo ela, Pai. Que nós venhamos aprender isso um com os outros. Se um filho está distante, uma filha está distante, uma nora já não é mais nora, um genro está mais distante, o nosso amor não pode diminuir. Porque não pode haver rupturas de amor. Pode haver rupturas de situações de relacionamento. Mas não pode haver ruptura no amor. Não pode haver, meu Pai, uma diferença. Não pode haver, meu Deus, um corte numa relação de amor. Porque nós não somos parentes, porque alguém é marido, esposa, filho e filha, genro e nora. Mas quando servimos ao Senhor, todos somos famílias, ainda que não vivemos na mesma casa. E quando nós amamos desta forma, o Senhor se incumbe de fazer como fez em Ruth, de restaurar a nossa vida. Então, meu Deus, eu abençoo este povo e peço para este povo que entenda o que é o pilar do amor. O amor ágape, o amor eros, o amor fileu. Entendam. E a partir de amanhã, querendo o Senhor, será 7 madrugadas ensinando a todos, amando o Senhor na qualidade do amor que tu recebe. Vão entender e vão ver que as suas vidas vão melhorando. E se não estão notando, quando menos esperar, vão perceber que o rio está correndo para o mar, para a vida deles. A bênção está chegando na vida e vão perceber que as coisas vão ser solucionadas de uma forma linda e perfeita, porque o Senhor é perfeito. Faça com que essas pessoas, então, meu Deus, busquem sim, todos os dias, a fé da salvação, a sabedoria, o amor, o temor do Senhor. Que haja sobre todos nós muita reverência. Que nós não cheguemos ao Senhor de qualquer forma. Eu vejo pessoas pegar a Bíblia e colocar em cima da Bíblia a chave de carro, copo de água, celular, martelo, sapato, roupa, toalha em cima da Bíblia, como se a Bíblia fosse um lixo. É a boca do Senhor. É como se alguém colocasse na minha boca o sapato, a chave, colocasse na minha boca o celular. Mas as pessoas foram mal ensinadas, porque perdemos pastores. A nova geração perdeu a essência de como é pastorear, do que é ser um verdadeiro apacentador de ovelhas. Então as Bíblias são julgadas. Pessoas jogam ela em qualquer lugar, toda amassada, arrebentada. Não é porque lê, não. É de tanto julgá-la para um lado e para o outro. Que as pessoas aprendam a ter reverência. Aprendam a respeitar o Senhor. Tem gente que tem 10, 20 anos de igreja. Se mandar abrir o livro de Sofonias, não sabe nem que existe esse livro. Se mandar abrir o livro de Amós, não sabe nem que existe Amós. Se pedir para abrir Filemão, vai perguntar o que é isso. Porque não manuseiam bem a palavra de Deus. Não leem, não buscam com reverência. A Bíblia é apenas um livro que fica em qualquer lugar, de qualquer forma. Ajuda essas pessoas, Pai. Eu não adoro um livro nem um pedaço de papel. Mas é neste papel e neste livro chamado Bíblia que está a palavra, a boca do Senhor. E nós precisamos ter reverência para que Deus possa respeitar, para que o Senhor possa respeitar o que sai dos nossos lábios para contigo. Para que o Satanás não coloque sujeira em nossos lábios. Ajuda, meu Deus, que este povo busque a sabedoria, sábio, na maneira que vive, nos seus relacionamentos, com quem andam, quem vão adicionando nos seus grupos, nos seus WhatsApps.
Quem estão na sua agenda telefônica? Quem entra nos seus carros? Quem entra nas suas casas? Com quem almoçam? Com quem jantam? Com quem trocam piadas, anedotas? Com quem gastam o ganho do seu trabalho? E como ganham o pão de cada dia? Traga essas pessoas sabedoria, Pai. Sabedoria. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor, se percebe que há então sabedoria em mim. Aleluia. Traga essas pessoas muito temor. Aleluia. Porque assim elas saberão momentos de derramar lágrimas diante dos seus pés. Porque quando nós temos temor, o lugar maior que nós podemos chegar é de joelho nos teus pés. Porque não somos dignos de estar de pé diante do teu trono. É só pela misericórdia que um dia estaremos face a face junto ao Senhor, com um corpo glorificado, resplandecente pela luz do Senhor, a sua glória que brilhará em nós. Então eu clamo para este povo, esse pilar do temor, para que essa obediência seja ao extremo, essa obediência seja sem questionamento, obedeça sem questionar, obedeça o Senhor sem duvidar, para que essas pessoas, Pai, possam, em nome do Senhor Jesus, viver esta vida, temor, sabedoria, amor e esta fé. A fé salvítica que nos faz todo dia conferir a nossa vida com a palavra. Assim como conferimos no nosso Waze, no nosso GPS ou na rua que andamos pela nossa cidade. Aonde tem o radar, precisamos diminuir a velocidade, senão teremos uma multa. Que seja assim essa fé da salvação. Que nós possamos consultar o nosso radar, que é a Bíblia Sagrada. Para que nós venhamos desacelerar aquilo que nós estamos indo para o caminho da morte espiritual. Ou que nós possamos aumentar um pouco a velocidade, porque estamos retardando quem está olhando para nós atrás de nós como num trânsito. Que nós andemos na velocidade coerente, à medida da tua graça e da tua lei. Na porção, meu Deus, da espiritualidade que alcançamos ao buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, em jejum e oração. Não para que venhamos faturar mais no mês e pagar as contas, não para que os nossos filhos sejam melhores do que são, não para que nós possamos encontrar, no caso da mulher, o príncipe da vida dela, o homem, a Julieta da vida dele, mas que nosso jejum e a nossa oração seja em prol de santidade, de justiça, de amor fiel, de redenção, de voluntariedade. Então, meu Deus, em nome do Senhor, que todos nós tenhamos aprendido mais esta semana sobre os pilares. Se eles entenderam o que é temor, o que é sabedoria e amor, e o que é fé. Se entenderam como Simeão, que é fé. Se entenderem amor como Ruth. Se entender sabedoria como 7 homens que Pedro pede para escolher. E se entender, meu Pai, de temor como Eliseu, estão prontos. Estão prontos. Deus te abençoe. 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Um beijo no coração. A paz. Isso. Amém. Muito obrigado mais uma vez. E repito, sentiu no coração? É hora de missões. Abençoa a obra missionária e você verá o resultado. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.